Bom dia, meu povo. Bora pra cima? Bora lá? Bora lá entender esse mercadinho de hoje. 10h30, galerinha. A gente quase nunca opera antes desse horário. A gente espera o pregão do dia apresentar a nós algum contexto geral, né? Alguma intenção daquele dia, o que o mercado tende a ocorrer. E muitas das vezes a gente vem operar até mesmo após as 11, 11 e alguma coisa. Tudo vai dependendo do contexto que o mercado se encontra. 10h30, agora é o horário que abre a Bolsa de Nova York. Então, geralmente essa barra, ela tende a ser uma barra expressiva. Sempre esse horário. Aqui o mercado riscou para baixo, riscou para cima, riscou para baixo, deu essa chegada para cima e agora veio abaixo dos indicadores da VWAP e média móvel, com essa rejeição nessa sombra inferior aqui nessa barra. Que nos mostra a pressão de ambos os lados, né? Se nós olharmos aqui no estado de agressão, ó, tem 54, 52, tá meio a meio, mais levemente para venda a agressão. Vamos analisar o cenário. Cenário juros e dólar levemente em queda. FNC, índice do setor financeiro, levemente em alta. O índice de materiais básicos levemente em queda. Small cap sim, levemente altista. E aqui a gente tem algumas ações em queda e outras mais ascendentes. Mas o fato é que não tem nenhum movimento expressivo, tanto para cima quanto para baixo. Talvez é o que justifique essa lateralidade aqui. Vamos para uma visão mais macro. Num gráfico maior de 30 minutos, por exemplo, a gente se encontra na região baixa, na média móvel de 200, tendendo a segurar esse preço com região de suporte, né? Então, muito provavelmente, esse mercado possa dar uma puxada para cima. 60 minutos apresenta essa grande sombra superior, e essa média móvel de 200 já embaixo. Uma visão mais ampla, o mercado, nesse contexto ascendente de tendência de alta, ele se encontra na região baixa, né? Na linha de suporte, digamos assim. Então ele anda meio que de lado de forma ascendente. Ó. Desce, sobe. E fazendo esses fundos ascendentes, fundos e topos mais altos, né? Gerando esse canal de alta aí pra gente. Eu não acredito no movimento de tendência de baixa, justamente devido a essa pressão de ontem e também essa pressão da abertura do dia de hoje. A pressão foi toda de alta, tá vendo? Dificilmente a gente vê algo aqui escando para baixo de forma brusca frente a um contexto inicial desse. Bom, vamos aguardar para ver. Eu ainda acredito que essa mesma barra aqui, ela volte a subir, venha testar essa região mais alta. Eu não vou comprar ela ainda, porque ela está abaixo da VWAP. Mas ó, pressão de alta. Até caberia uma comprinha dela aqui, mas eu vou aguardar por alguma segunda falha, segunda tentativa por parte dos vendedores em tentar retomar esse preço para baixo e gerar um gatilho de compra para nós. Algo semelhante a isso aqui, ó. Ele risca, ele cai e aqui deixou um ponto de compra. Como o preço já está bastante descontado nesse contexto de hoje, pode ser sim um bom ponto de entrada para compra. Mas a gente sempre opta por segundas barras de entrada. A gente dificilmente compra aqui assim, ó. Tá vendo? A gente prefere comprar mais caro, mas já com essa direção aqui, ó. De que o mercado de fato queria retomar esse movimento altista anterior e subindo com maior agressividade, ó. Então é isso, turma. Bora aguardar pra ver. Fazer uma ediçãozinha aí pra vocês hoje. Acelerar o vídeo em alguns momentos. E é isso. Aqui tem um scriptzinho que eu deixo. Preste atenção no contexto. Simetria. Simetria é tudo. Contexto é tudo, né? Por exemplo, ontem o mercado caiu, mas dificilmente ele ia engrenar em baixa após pressão de alta, ó. Fortes pressões de altas no dia, tá vendo? Apesar dele ter derretido, havia essa pressão de alta aqui. E houve essa pressão de alta na região baixa, então era natural que ele viesse corrigir até um ponto mais alto. Aqui quando ele derreteu, aí ele retomou o movimento original dele, que era de baixo, e aqui sim coube uma boa venda. Aqui eu já não estava mais operando, então ontem acabou que eu não consegui fazer nada. Eu fiquei muito triste que eu perdi essa compra aqui. Acabou gerando conflito de informação na minha mente, que eu fui analisar o contexto estava baixista, mas o gráfico estava me dizendo que queria subir, então vou ver essa divergência, eu travei, não comprei nem vendi, não fiz nada. Mas aqui o próprio preço já dizia, eu quero ir pra cima, ó, sombra inferior, ó, barras ganhando força, acumulativas, tá vendo? Acumulando pressão de compra. E aqui foi quando ele foi embora de fato. Então coube uma compra nessa terceira tentativa de retomar a tendência aqui, ó. Você vê que ele não apresentou, diferente daqui que ele veio com a barra grande, ele não veio com a barra grande, engolindo esses fundos, tá vendo? Então é isso.
Então é isso, turma. Conforme eu disse, mercado lateral. Risca para cima, risca para baixo. As pressões aqui estão equilibradas, né? Vamos ver como é que tá aqui o índice VIX. O índice VIX está negativo, que nos indica que tem gente assumindo com maior propensão de assumir risco. E o próprio mercado está querendo indicar um movimento mais altista, né? Ficou bem delicada a situação. Turminha, tá vendo? Sombras inferiores, pressão de alta no fundo, tudo isso indicando movimento para cima. Agora o mercado vem nessa barra atual querendo dar continuidade ao movimento altista. A gente está tentando entender e mensurar o risco para realizar a melhor entrada, no melhor cenário possível, né? Obviamente. Nem sempre é possível o melhor ponto de entrada, mas às vezes a gente é obrigado a pagar um preço mais caro se a gente quer estar dentro do mercado. O mercado, fato é que abaixo da VWAP e médias móveis, o preço tende a ter essa resistência, tanto para cair quanto para subir, que é uma zona de inflexão, né? Um ponto que a gente percebe que tem comprador e vendedor. Enquanto o mercado não estica para um lado, dificilmente ele anda, como é o caso aqui. Ele veio com pressão engolindo essa barra anterior, e aí sim ele andou 600 e tantos pontos, 640 pontos no movimento só. Hoje é sexta-feira, um dia não tão volátil. Apesar dessa forte reversão, que isso aqui não é nem considerado mais uma correção, isso aqui foi de fato uma reversão, eu ainda estou propenso a compras. Estou buscando por compras. Mas onde comprar? Eis a questão. Então, para isso, a gente precisa aguardar mais informação, mais contexto, deixar o mercado trabalhar e nos dizer para onde ele quer ir. E a gente sempre adota uma postura reativa. Aqui ele está dizendo que quer ir para cima. Ele está apresentando essa pressão altista. Vamos ver o contexto geral. As ações estão mais verdinhas do que vermelhas, né? Vamos ver o dólar. O dólar está puxando para baixo. Juros também, querendo cair. Então, tudo isso nos favorece para uma compra. Não tem nada indicando uma forte pressão altista, tanto no juros quanto no dólar. No gráfico aqui de 30 minutos, é aquilo que eu tinha dito anteriormente, o preço está na região de suporte, né? 60 minutos, tudo nos indicando compra, tudo. Deixa eu dar uma ampliada aqui para tentar entender. Tem região de magneto nessas regiões mais altas aqui, né? Regiões alvos. Só que para isso a gente precisa ver uma pressão de compra para invalidar essa reversão toda aqui, né? Que foi bem forte. O que a gente vê é um mercado mais lento, mais amigo. Vamos aguardar para ver. Bom, turma, então é isso. Aqui a gente fez uma compra na região baixa. Uma compra bastante atípica. Confesso que não estou entendendo bosta nenhuma aqui. Comprei única e exclusivamente baseado no preço. Nessa pressão de alta aqui, tá bem confuso. Não gosto de fazer trades dessa maneira. Mas é aquela coisa, preço, oferta e demanda. Eu tô julgando que o preço tá sendo bem ofertado nesse contexto geral. Mas a pressão de venda foi forte. O preço está abaixo dos indicadores aqui. E ele pode sim riscar para baixo aí com certo volume. Mas não vi pressão de venda, apesar dele estar lateral, a descendente. Não vi uma barra muito brusca de venda. Inclusive eu vou subir esse alvo aqui um pouco mais. Subir o alvo, turma. Vamos ver. O preço não pode derreter, né? Se ele derrete, ele ganha volatilidade aí para baixo. Ele tem que subir, que é o que a gente quer, né? Vou aguardar aí, turminha. Deixa eu ver. Para esse preço vir aqui nesse topo aqui tá bem estranho, né? Bem estranho. Mas, operação feita, nos resta deixar o preço agir. Bom, turma, então é isso. O mercado tá dando uma boa esticada aqui, nos favorecendo, né? É o que a gente queria, obviamente, já que a gente comprou. Tá puxando bem legal. Só que houve essa pressão de venda, né? Mas
Deixa-me ver aqui o que dá pra gente fazer. Já tô pensando em sair, viu, turma? Um resultado bem bom pra sexta-feira, já tô pensando em sair. Pronto, saí. 1.500 no bolso. Eu saí porque, turma, eu tô bastante atarefado com várias atividades aqui, a questão dos perfumes. E eu não tô conseguindo operar, fazer bons trades na semana. Então, qualquer lucro que entra no meu bolso, eu tô pegando e garantindo, tá bom? Mas, como vocês podem ver, é um trade, sim, bastante propenso a continuar subindo. Pelo menos até o alvo ali inicial de R$ 2.000. É isso, turma. Tem aquelas regiões de magneto que a gente havia falado. É como dizem, né? Melhor um na mão do que dois voando. Sexta-feira, geralmente, é o último dia da semana, então a gente não busca alvos exorbitantes, justamente por ser o último dia da semana que tem pregão pra gente. Isso aí fica sábado e domingo. Então, sexta é o dia que a gente mais deve ter cautela, tá bom? Fizemos esse trade com essa saída aí, onde vocês podem ver na máxima da barra atual. Mas sim, acredito que o mercado possa fazer mais um movimento altista aí, ou até mesmo continuar subindo no dia. Apesar dele ter apresentado pressão de ambos os lados, ele também pode dar uma lateralizada, né, no decorrer do dia aqui também. Então é isso, turma. Saímos num ponto que a gente julga bom. Se fosse num dia mais volátil, que a gente já acompanha o mercado, como na quinta-feira, por exemplo, que a gente vê que o mercado anda bem, como ontem, ó, barras, bastante pontos, a gente ia se manter no trade, tá bom? Mas R$ 1.500 tá bom o resultado, a gente vê o mercado voltando aí, ó. Então, para evitar esse tipo de situação, a gente não pode ficar cego, pode ficar. O intuito é esse, é entrar e sair rápido, entendeu? Dificilmente ficar exposto ao risco. Por exemplo, você entra aqui no movimento de baixa desse aqui, vende aqui e sai aqui. Você fica 5, 10 minutos posicionado, duas barrinhas só e pega o alvo cheio, entendeu? Então é saber identificar os pontos de maior pressão, de maior volume, tá certo, turma? Acredito sim que o mercado vá fazer correções e possa vir a subir, mas a cada barra tudo muda. A leitura nossa ela é feita barra a barra, tá vendo que essa barra agora já tá uma barra bastante grande de venda? Então a gente saiu no ponto ideal, na máxima da barra. E ó, a gente possivelmente correu o risco de devolver o lucro todo ou passar esse calor, que é o que a gente não quer passar, correções no preço, tá bom? Se você tem uma estratégia de alvos mais longa, aí você aceita correções no preço, sem problema algum. Mas é isso, R$ 1.500 no bolso, estamos muito junto e